programa Las Brus, um programa fora da curva que te conecta com os assuntos que você quer da maneira que você precisa. Eu sou a Bruna Bartosiak, estou aqui com a minha parceira, Bruna Mâncio. Olá! E a gente também está aqui com um convidado super especial, o Rodrigo. Quer se apresentar? Claro, eu sou o Rodrigo Piponzi, é um prazer estar aqui. Legal! Hoje a gente vai falar sobre negócios de impacto. E aí, Bruno, não sei se tu quer já começar a fazer as perguntas para o Rodrigo? Vamos lá. Primeiro, né, a gente não pode falar com o Rodrigo sem perguntar. Então, a primeira pergunta vai ser para você contar para as pessoas o que é a Editora MOL. Boa! Acho que essa é a pergunta básica, né, para a gente falar de negócios de impacto social. Então, obrigado pelo convite, meninas. A Editora MOL é um negócio de impacto social, que é o tema aqui do nosso episódio. Ela é uma editora de impacto social, né? Na verdade, hoje ela é até mais do que isso, ela é um grupo de impacto social que trabalha com a missão de promover a filantropia no Brasil. Né? Como é que a gente faz isso? A gente criou um modelo de negócio, que a gente chama de modelo sócio-editorial, que basicamente, em linhas gerais, consiste em vender produtos editoriais, então estou falando aí de livros, calendários, jogos, enfim, produtos físicos editoriais que interessem as famílias, as crianças, enfim, de uma forma leve e divertida, por preços super democráticos, né, super baixos, perto aí da média do custo do preço desses produtos, com a característica de serem vendidos em redes varejistas, com parte dessa renda revertida para o terceiro setor. Então, a Editora MOL criou esse modelo e opera hoje esse modelo em mais de 15 redes, são 16 no total, varejistas, são 7.500 lojas das mais diversas redes que hoje vendem esses produtos da MOL. Então estou falando aí de Droga Raia, Drogazil, Pets, Pernambucanas, Marisa, Riachuelo, ReHap, enfim, são 16 redes. A gente tem mais ou menos 7.500 pontos, né, dentro do Brasil todo, através, né, enfim, da venda desses produtos. E no acumulado, a Editora MOL já doou aí quase 60 milhões de reais para mais de 150 organizações sociais. Então, a MOL é efetivamente um negócio de impacto social que busca promover a filantropia através destas plataformas, né, de microdoação que são conectadas ao varejo, porque o varejo tem, obviamente, capilaridade, tem milhões de clientes, milhares de colaboradores e é uma plataforma muito potente, né, de arrecadação e especialmente de mudança de comportamento. Muito bom. E aí, eu queria que tu explicasse pra gente um pouco como é que a filantropia entrou na tua vida, porque tu tem uma estrutura de vida que nos dias... nos meios naturais, a filantropia não seria uma primeira opção para tua vida. Então, eu queria que tu contasse um pouco, mas também para saber como é que isso bateu no teu coração mesmo, como é que isso se tornou uma decisão de vida, de tu falar, eu quero fazer isso. Não, muito legal, porque, enfim, para mim isso foi muito orgânico na vida, assim, né? Eu não tinha ali meus 17, 18 anos, falei, nossa, vou trabalhar com filantropia. Sim. Né? Na verdade, eu nem sabia o que era filantropia, para ser sincero. Eu criei minha empresa de comunicação, eu fui empreender, eu venho de família empresária, sou terceira geração de uma família empresária. A única coisa que eu sabia ali no alto da minha sabedoria aos 18, 19 anos é que eu não queria trabalhar com a família, que eu queria empreender. Eu sempre tive um perfil de liderança, sempre tive um perfil de fazer as minhas coisas, provar meu valor por conta própria, enfim. Até vivendo nessa família, né? Eu imagino. Exatamente. De berço. Total. Imagina, respirar isso todo dia. Todos os dias, era exatamente isso. Então eu fui empreender logo que eu me formei, eu fiz administração de empresas, fui empreender, criei minha empresa de comunicação. Eu adorava comunicação, eu adoro comunicação. Pouca gente sabe, mas eu fiz faculdade de jornalismo também, eu não me formei, mas eu fiz 3 anos de jornalismo na PUC. Quase, bateu na trave. E eu, assim, eu entendia que a comunicação era uma ferramenta muito poderosa para a gente poder mudar comportamento, transformar, né, as pessoas, mas eu também fui convivendo muito com a questão do privilégio, né? Porque estando numa família empresária, que foi prosperando dentro do Brasil com o negócio, dentro do varejo, eu fui percebendo, obviamente, que o meu pacote ali de privilégios, ele crescia. E que, na verdade, meritocracia não existia. Eu tinha possibilidades muito à frente, obviamente, de outras pessoas da minha idade, enfim, por conta disso. E eu fui sempre muito questionador, e aquilo começou a pegar em mim, né? Então, não a vergonha de ter o privilégio, mas assim, como é que, de repente, eu garanto que mais gente possa ter esses mesmos privilégios? Como é que eu uso esse privilégio, de repente, para poder, né, favorecer outras pessoas, dar outras opções para outras pessoas? E eu encontrei no terceiro setor uma resposta à medida que eu comecei a conhecer algumas organizações. Né? Foi uma coisa muito assim de curiosidade, de eu realmente
olhar para o mundo e ver o que tinha. E teve uma organização especial que foi realmente, para mim, o grande motor disso, que foi o GRAAC. Né? O GRAAC é um hospital de câncer infantil aqui em São Paulo, que foi criado pelo Dr. Sérgio Petrilli. O Dr. Sérgio era um amigo da família, era uma pessoa que convivia muito ali, eu jogava futebol num clube. Claro, ele é bem mais velho que eu, mas ele jogava ali com meu pai. Às vezes era moleque, eu ia jogar bola, encontrava ele. E o Dr. Sérgio era um cara que, ao invés de jogar, ele ficava no banco de reservas, pedindo doação para as pessoas para levantar o hospital. Então ele ia pro racha de domingo e ele não jogava, ou jogava pouco. Ele ficava no banco conversando com as pessoas sobre o desejo que ele tinha de construir um hospital. Então eu vi o GRAAC ele nascer. nem tinha o hospital nessa época. Nem tinha, eu vi o negócio nascer do zero, literalmente. Olha. E aí, à medida que eu fui vendo, né, aquele hospital subir, e à medida que eu fui me vendo, eu fui conhecer o GRAAC, e eu lembro que aquilo foi um clique muito importante para mim, né? Você fala, cara, olha que interessante, né? Tem famílias que vivem a dor do câncer infantil, que não tem um centavo para pagar um tratamento que é caro, e tem esse hospital que atende essas famílias que vêm de todo canto do Brasil, gratuitamente. E, na verdade, quem paga essa conta é o próprio GRAAC, que vai atrás de recursos, né, de doações, para poder sustentar isso. Aquilo, para mim, soava de uma maneira assim, muito incrível e muito corajosa ao mesmo tempo. Né? E aquilo me provocou a pensar, bom, como é que eu posso ajudar o GRAAC? Então eu fui fazer trabalho voluntário através da MOL naquela época, que era uma empresa de comunicação ainda tradicional, mas sempre com essa coisa de falar, bom, como é que eu posso fazer mais, como é que eu posso fazer mais, como é que eu posso me envolver mais com essa missão. Então a filantropia entrou muito no momento que eu comecei a perceber o valor que ela tinha, né, para um hospital como o GRAAC. E óbvio, na medida que eu fui ampliando minha lente para entender o terceiro setor, que existiam outros GRAACs, outras organizações, eu falei, meu Deus, o desafio é gigante, mas o Brasil precisa do terceiro setor, precisa da filantropia, né? Então, e aí eu entro num processo muito orgânico. Na hora que a gente cria a revista Sorria, foi o primeiro projeto da editora MOL, né, vendido na Droga Raia, com renda revertida para o GRAAC, o projeto funciona e a gente começa a escalar esse modelo. Nessa hora eu falo, dali para frente, estou falando em 2008, 2009, dali para frente a filantropia passa a ser parte da minha vida de uma forma muito ativa, porque obviamente tudo que a gente fazia caía no lugar de estamos arrecadando doações para entregar para o terceiro setor para mudar a vida das pessoas, né? Então, dali para frente um processo muito orgânico, muito natural, e eu falo, eu me apaixonei por esse tema porque ele conecta com a minha história de vida também, obviamente, né? De uma pessoa que está num ciclo de privilégios que precisa ser questionado também, né? Esse questionamento, pelo que eu entendi, foi o grande gatilho para fazer tudo acontecer, né? Parece, assim, da história que tu... Sem dúvida nenhuma. Eu queria saber como é que foi essa virada para ti, pessoalmente, de uma pessoa que se interessava pro assunto para ser uma pessoa que lidera algo dentro do terceiro setor. Assim, é muito legal essa pergunta, porque isso para mim foi um processo muito natural, assim, né? Na hora que você questiona o seu privilégio, assim, qual que era a minha preocupação, né? Você tem ali uma elite brasileira, onde eu, obviamente, cresci nesse contexto, em que muita gente tinha pouca consciência do próprio privilégio, da própria responsabilidade, né? Acabava usufruindo de fortunas muito em benefício próprio. Claro. Né? Isso sempre me incomodou e acho que isso sempre foi um motor para eu poder pensar diferente. Ao mesmo tempo, quando você começa a trabalhar dentro desse universo e começa a doar muito dinheiro, imagina, quando a gente criou a MOL, no primeiro ano do nosso projeto da Sorria, a gente doou R$1.600.000. É muita grana. Um projeto que você acabou de inventar, entendeu? De dinheiro livre. O GRAAC construiu um hospital com o recurso da Sorria em 5 anos. Né? Em 2013, o GRAAC subiu um novo hospital. Né? Então, você vai percebendo que, assim, você está ali no meio desse processo de arrecadação, de mudança de comportamento, e aí você lança outro projeto em outra rede, você começa a ver que você tem milhões de exemplares dos seus produtos sendo vendidos, você tem milhões de reais sendo doados, você tem centenas de milhares de pessoas que estão ali comprando. Você fala, opa, eu estou promovendo alguma coisa diferente. Então, eu me vi num lugar de estudar o assunto. Eu falei, eu preciso estudar mais filantropia, eu preciso entender melhor o contexto da filantropia no Brasil, eu preciso conhecer mais esse assunto fora do Brasil. Eu me vi num lugar realmente de ir atrás de repertório para poder, de alguma forma, gerir melhor a MOL. Né? O meu objetivo principal era esse. Né? E talvez o que mudou minha cabeça com relação a essa sua pergunta foi em 2018, quando eu ganhei o Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo. Sim. Porque na hora que você ganha um prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo, que é, assim, eu me inscrevi nesse prêmio de uma forma muito despretensiosa, achando que eu não ia nem pra, assim, ficar entre os... Né? E de repente você tá lá e você ganha o prêmio. Vou me inscrever, muito vamos louco. ver. Acho que eu tô fazendo alguma coisa certa. E eu falo que aquele prêmio me fez eu me perceber empreendedor social, e eu nunca esqueço. Quando eu cheguei na cerimônia do prêmio, eram 3 finalistas por categoria, nossa categoria era a principal,
E tava assim, né, Rodrigo Pipons e Roberta Faria, que eu e minha sócia, finalistas, vencedores, e aí tinha assim, causa, cultura da doação. E eu falei, cara, interessante, minha causa é a cultura de doação, né? Mas não foi ainda. você. Eu não tinha muito esse clique, eu sabia que era, mas eu não tinha o termo, entendeu? E aí, quando eu ganho o prêmio, eu falo muito isso, eu falo assim, cara, aquele dia eu me percebi empreendedor social. Eu falei, eu sou empreendedor social e eu tenho uma responsabilidade maior do que só gerir a mall, só gerar milhões de reais em doações no varejo, que é muito importante. Mas eu tenho que usar mais a minha voz, eu tenho que usar mais essa rede que eu tenho que usar mais esse espaço. E aí eu fui me aventurar, assim, tipo, para tudo que eu podia com filantropia. Eu fui realmente, acho que eu amplifiquei essa coisa do estudo, do repertório da rede para poder mergulhar de cabeça nesse tema. E aí foi um processo muito orgânico para mim, porque em 2019 a gente foi premiado pelo Fórum Econômico Mundial, que abriu uma porta gigantesca. Olha. Veio a pandemia, e com a pandemia todo mundo só falava de generosidade, filantropia, doações, e a gente estava no olho do furacão. Então aí veio um processo orgânico que realmente o contexto ajudou muito, né, a crescer, de repente, essa visibilidade, essa voz para falar do tema. Assim, e eu já me sentia muito preparado, porque eu já tinha, obviamente, um background de trabalhar com isso há mais de 10 anos, né? Sim. Então isso me ajudou bastante. Mas quanto tempo foi isso, então, quando a editora surgiu e quando tu ganhou? A editora surgiu em 2007, oficialmente. A gente, em 2008, lançou a revista Sorria. Em 2013, subiu o Hospital Novo do Grac. E foi quando a gente começou a escalar para outras redes. E em 2018, eu ganhei o prêmio da Folha. E só em 2018 é que te deu esse clique de que tu... Já tava muito... Eu falo assim, porque até 18 era uma coisa muito automática, cara. A gente ia crescendo. Então eu era aquele cara clássico do executivo, assim, sabe? Eu não ia em evento, eu não me conectava com ninguém. Eu era muito dentro da casinha. Inclusive, pra mim, pessoalmente, o prêmio da Folha foi um puta desafio, porque eu era super fechado com relação a falar da minha vida. E por que tu se inscreveu? Na verdade, não fui eu que me inscrevi, foi o pessoal da MOL. Tipo assim, não fui eu diretamente. Foi uma decisão como MOL. A gente fazia 10 anos em 2018, né, oficialmente. A gente, enfim, em 2017 a gente fez 10 anos, mas como a gente estava com esse aniversário de 10 anos, a gente falou, bom, a gente precisa mostrar mais a cara, né? Porque a gente tinha uma crise que a gente falava, a gente doou 25 milhões de reais e ninguém conhece a gente. Então, a gente falou, a gente precisa mostrar mais a cara. E aí, se inscrever no prêmio da Folha foi uma das ações que a gente entendeu que a gente deveria fazer, né, para ganhar visibilidade. Então, foi uma decisão meio colegiada, assim, né? Mas eu tinha uma crise de falar sobre a questão do negócio da família, do privilégio, não sei o quê, porque, sei lá, isso era uma questão minha, né? É que até ali era a referência que tu tinha com relação ao assunto. Tu falou que depois tu foi estudar pra conseguir se expor. Sim, exatamente. Então, eu falo assim, em 2018, quando eu ganhei o prêmio da Folha, foi a hora que eu realmente botei a cara pra fora e falei, beleza, vou falar sobre isso. Assumiu, não tenho mais vergonha de falar que eu sou bisneto do fundador da Droga Raia. Eu acho que isso, na verdade, é uma responsabilidade que eu tenho que carregar e tenho que falar mesmo pra quem é bisneto, sei lá de quem, entender o privilégio e a responsabilidade, sabe? Então, eu realmente comecei a mostrar a cara para mudar um pouco esse discurso e não ter vergonha mais. Foi um desafio pessoal para mim, porque eu lembro que quando o pessoal da Folha foi construir o meu perfil, porque eles constroem o perfil de todo mundo e depois publicam, né, na edição dos vencedores. E o pessoal falou, a jornalista virou para mim e falou assim, olha, eu não tenho como não falar quem é seu pai, quem é isso, quem é aquilo. Sim. Beleza? Eu falei, bom, beleza, então não tenho o que fazer, né? Porque eu não falava sobre isso. Sou eu, né? Também sou eu. Eu não gostava de falar sobre isso. E para mim foi uma libertação, assim, sabe? Eu brinco que eu saí do armário aquele dia, assim, da questão familiar, assim, porque foi muito libertador para mim e eu aprendi a falar sobre isso de uma forma muito tranquila, né? Hoje em dia são raras as referências a mim que não falam de Droga Raia, não usam a palavra herdeiro, enfim, acostumei já, tá tudo certo, né? Mas agora me conta, a Sorria, ela foi o primeiro projeto, né? O primeiro produto da editora. Como é que surgiu? Da onde que veio esse clique que tu falou um belo dia? Vamos aqui fazer uma revista. Por que uma revista e por que desse jeito também? Que eu sempre tive essa curiosidade. Boa, porque na verdade a ideia original era fazer o tradicional, né? A gente assim, por que revista? A gente fazia revista para Deus e o mundo. Nossa especialidade na época era fazer revistas para marcas. Porque era muito aquela época da comunicação interna, do branded content. Então assim, a Embraer contratava a gente para a gente fazer revista de comunicação interna para os milhares de funcionários. A Odontoprev contratava a gente para fazer uma revista da marca para distribuir nos consultórios, enfim. Então, era o que a gente sabia fazer. A ideia era, legal, já que sabemos fazer revista e fazemos bem, por que não fazer uma revista que reverta o lucro para uma instituição, para o GRAC? Então, essa era a ideia original. Onde se vende revista, banca de jornal. Vamos conversar com a distribuidora de banca de jornal, com a DINAP, que era da Editora Abril, basicamente era um monopólio. A gente foi conversar com eles. E eu falo que essa foi a conversa, assim,
talvez das conversas mais importantes da minha vida, porque ela mudou completamente a ideia original, que era vender na banca. Quando a gente foi conversar com essa turma da Dinap, eles falaram, olha, a gente chegou, imagina, eu e a Roberta, a gente tinha, sei lá, 25 anos de idade, com uma turma ali super experiente, né, que achava que sabia tudo e tal, e falou, olha, bom, pessoal, a gente quer fazer uma revista chamada Sorria, uma revista sobre bem-estar, qualidade de vida e tal. A gente quer que ela custe R$2,50, super barato, bem mais barato do que está na banca. A gente quer vender 120 mil unidades, que era muita coisa naquela época, ainda é. E a gente quer reverter... Ainda mais agora, não? Ainda mais agora, E a gente quer reverter todo o lucro para o GRAAC. O pessoal virou pra gente e falou, gente, isso é impossível. Porque assim, primeiro, você não pode vender a R$2,50. Tem toda a cadeia aqui do distribuidor, do jornaleiro, tal, que você paga. R$2,50 não vai sobrar nada para ninguém. Então tem que custar no mínimo uns R$10. Segundo, para você vender 120 mil exemplares em banca, você precisa imprimir no mínimo 250 mil, porque a cultura de banca é a da pilha. E assim, o encalhe, né, a sobra de sucesso na banca é 50%. Em média, sobra 70% do que você imprime. O que era uma idiotice. Você fala, meu, pra eu vender 30, eu preciso imprimir 100 e eu jogo 70 no lixo. Nossa. Era inacreditável. Você já faz pensando que vai jogar fora. Que vai jogar fora, ou que você vai ter que reciclar, ou que ninguém vai ter acesso a esse conteúdo, né? Então, né, eu teria que imprimir 250, que obviamente subia o preço e gerava um desperdício enorme. E além disso, eu não tinha controle sobre as praças, e não poderia distribuir em todas as bancas do Brasil. Eles iam escolher. Só que eles eram os donos das revistas da Abril. E a Sorria tinha uma concorrência, na hora que ela nasceu, do ponto de vista editorial, com a Vida Simples, que era uma das revistas mais especiais ali da Abril, que significa que, assim, na concorrência, a Sorria está no fundo do balcão, a Sorria não ia para todas as praças, eu não tinha absolutamente nenhum controle de para onde iria a Sorria. Então aquilo foi um balde de água fria muito grande, né? E aí talvez o grande clique foi falar, pô, vamos buscar outro canal, por que a gente não vende no varejo? A Raia tinha tido uma experiência de vender um produto, uma espécie de tabloide por 90 centavos, que era uma porcaria, assim, não tinha conteúdo, era só anúncio e tal, mas eles tinham vendido, eu lembro, algo assim, tipo 20, 30 mil exemplares a 90 centavos de um produto horroroso que revertia para um asilo. Né? E aí eu falei, nossa, cara, talvez essa seja a solução. A gente redesenhou todo o projeto e percebeu o seguinte, se eu for vender no varejo, eu consigo vender barato, porque não tem cadeia nenhuma, eu vou entregar na distribuição e eles vão vender. O acordo vai ser, se eles não pagam nada, não lucram nada. Eu vou buscar patrocinador para bancar um ano de projeto. Então assim, não tem problema de preço. E a distribuição seria perfeita, por quê? Porque eu entrego no CD, eu vou vender tudo. Eu não vou ter essa coisa do 50%. De ter pilha. O que botar, vende. Eles vão expor e vão vender. E aí vai abastecendo, né? Sim. Não tem essa questão de desperdiçar metade, 2/3, enfim, né? E aí, então a gente remodelou o projeto e levou para a Raia, apresentou lá no marketing da Raia. A gente já tinha um canal além do meu pessoal, porque a gente já desde 2004, 2005 já fazia toda a comunicação interna da Raia, então já tinha muita gente conectada. Tu também já tinha esse repertório ali dentro. Exatamente, já tinha um repertório profissional, não era só eu conheço não sei quem. Sim. Claro. E quando a gente apresentou, eles adoraram a ideia, não foi uma coisa assim, pode fazer, eles adoraram a ideia, toparam fazer isso junto com a gente gente pegou 2 laboratórios que bancaram um ano de projeto e a gente lançou, e aí foi assim, foi um estouro, e acho que a grande disrupção foi essa, foi mudar o canal. Né? Ainda é, porque na hora que você... Hoje qualquer varejo novo que a gente chega é isso, a gente consegue usar toda essa rede do varejo de uma forma muito integrada, né? E aí você trabalha preço bom, sem desperdício, produto bom e gera um volume muito grande, né? Então, e a gente segue dentro de um contexto que o varejo não precisa investir recurso. Sim. Hoje é um modelo autossustentável. A gente vende tanto que a gente consegue arcar com os custos, impostos e doar uma diferença grande, de 30% e 50%. Mas tu sabe que uma coisa que sempre me interessou, bom, eu sou fã da MOL, né, desde então. Eu acho os produtos, assim, brilhantes. Eles são bem feitos, bem produzidos, assim, perfeito mesmo. Não é nem só por uma questão de preço, né, porque eu acho que também tem esse ponto de que as pessoas, infelizmente, associam esses tipos de produto, principalmente quando é barato, a pouca ou baixa qualidade. Totalmente. Então é uma porcaria. Uma cultura muito brasileira. Isso. Exatamente, mas aí vem a MOL com esses produtos para provar que não é isso. E aí uma coisa que é curiosa, eu acho que é curioso, né, que quando você fala de revista, a revista tem um grande lance de ser temporal. Sim. No caso da Sorria, não. E eu lembro que foi uma informação importante que quando a gente trabalhou junto, eu falei assim, é verdade, que eu não tinha me atentado a esse detalhe. Da onde que veio esse teu insight de fazer uma revista atemporal? E também acho que é legal tu explicar um pouco
da estrutura da Sorria, né? Boa. E até vou te contar novidades da Sorria, porque a gente está Olha. exatamente a gente relançou o projeto esse ano, né? Porque assim, quando a gente fala de produto, né, o produto é o coração da mão, né? Assim, o modelo, ele é muito legal, ele é muito consistente, ele é muito atraente para o varejo, mas ele tem como âncora ali um bom produto. Claro. É um fato, né? Sim. E uma das coisas que a gente quis fazer, e que obviamente, lógico, quando a gente lançou lá em 2008, a gente estava numa experiência muito inicial, aprendendo, mas hoje, quando você olha, amadurecido o modelo, 15 anos depois, a gente sabe que a grande construção que a gente teve nesse modelo da mão foi justamente o que você falou, assim, desconstruir esse lugar de que produto barato é ruim. Uhum. Porque a sensação que você tem que ter quando você compra um produto da mão é o seguinte, cara, eu pagaria o dobro para comprar isso. Sim. É muito barato, é ridículo. Uhum. Tem gente que fala pra mim, é ridículo que vocês cobram. Sim. Um livro desse custa R$5, custa R$6, entendeu? E é isso mesmo, tem que ser ridículo, tem que ser uma coisa assim que você nem pensa para comprar. Então, tem uma questão mesmo do preço e, obviamente, se o produto é a âncora e se a lógica é essa, o produto tem que ser muito bom. Né? Ele tem que ser muito bom, ele tem que interessar muito, ele tem que ser original, ele tem que ter muito cuidado para ser feito e é assim até hoje. Gente. Metade da turma na mão hoje ainda é redação, porque a gente tem muito esse cuidado ainda com a produção do produto. Agora, quando a gente lança a Sorria, né, a gente tinha um cuidado de não ir para a lógica tradicional da banca. Né? E a minha sócia Roberta, ela vem muito de um ambiente de editora Abril, de curso Abril, enfim, de uma escola Abril, que ensinava muita coisa pronta, que ela questionava. Então, quando a gente começa a pensar na Sorria, a gente fala, bom, isso aqui tem que ser diferente editorialmente. Isso aqui não precisa ter a celebridade na capa, com a lista de 10 dicas para emagrecer, disso, daquilo. A gente tem que falar de gente real, a gente tem que falar, né, enfim, a gente tem que ser uma expressão, de alguma forma cultural, sobre qualidade de vida, bem-estar, que se conecte com a população de um jeito verdadeiro, né? E aí vem a ideia, por exemplo, de colocar crianças na capa, que era uma coisa incomum no mercado editorial tradicional. A menos que fosse uma revista de criança. Exatamente, agora uma revista só. universal, que tem sempre uma criança na capa, então você tem lá temas que são adultos, que interessam os adultos, com fotos estampadas de crianças, isso é muito legal. A gente começou a tratar o tema diversidade, por exemplo, muito cedo dentro da Sorria, com crianças negras, crianças com deficiência, enfim, a gente sempre teve um cuidado de ir levando dentro da Sorria, né, um conteúdo que fosse atemporal, porque independe de quando eu comprei, isso vai sempre me interessar, e também sempre buscando conteúdos que pudessem conectar com as pessoas diretamente, para ser uma compra assim, muito natural e não o assunto do momento. Né? A gente sabia e sabe até hoje que o modelo funciona dentro dessa atemporalidade. O que aconteceu com o tempo foi que a gente foi explorando outros produtos também, né? Especialmente porque o mundo foi mudando, a gente foi vendo outras oportunidades também. Então a gente começou a trabalhar com livro, a gente foi para livros interativos, livros infantis. A gente criou um modelo que funciona muito bem, que são os livros de postais destacáveis. Que você pode eu tenho. destacar e escrever, dar de presente. Sim. Os jogos, né? A gente começou a trabalhar muito os jogos que é de maravilhoso cards, para você também. brincar na família. A gente teve uma experiência, alguns anos atrás, com álbum de figurinhas em parceria com a Panini na Pets, que foi um sucesso assim, estrondoso. Vendeu E não vai ter muito. mais? A gente deve sair o ano que vem, a gente tá fazendo a cada 2 anos, que é um desafio operacional grande. Sim, a gente tem o álbum e os envelopes. Então, Isso. mas foi muito sucesso. A gente fez 2 álbuns de figurinhas com a Pets. Recentemente a gente lançou também com a Cria Amigos e Bolo da Madre, que é uma collab que a gente fez, um livro pôster para colorir, que também tá muito fofo. Então, assim, a gente foi testando muita coisa de produto, né? E se ligando muito no que é a tendência de consumo de conteúdo hoje no Brasil, especialmente nas gerações novas. Por isso que eu mencionei que a gente tem uma questão dentro de Sorria, que neste ano a gente descontinuou as revistas tradicionais. A gente transformou a Sorria num projeto, né, de livros colecionáveis. A periodicidade é a mesma, o preço, enfim, aumentou um pouquinho e tal, mas são 5 livros e um calendário por ano, que tratam os mesmos temas, só que de uma outra forma. Porque a gente entende que isso deixa a Sorria mais dinâmica, isso conecta mais a Sorria com essa, né, com a nova geração, conecta mais um conteúdo mais vivo, mais relevante do que a revista. A gente já vinha notando algumas dificuldades no formato revista tradicional, especialmente olhando para frente. Sim. Né, porque cada vez mais perde-se o hábito de ler a revista impressa. Mas é isso, é a evolução de produto, né, que é o que importa ali. Eu queria saber, tu já comentou um pouco de como foram os desafios, principalmente lá que teve que negociar com os grandões e viu que não era muito caminho, mas pensando numa forma mais abrangente, quais são os principais desafios que tu enxerga para o empreendedor de negócio de impacto aqui no Brasil? Não, muito legal, assim, eu acho que, bom, o primeiro, talvez grande desafio é você entender que problema você vai endereçar, né, porque o negócio de impacto social, por definição, ele existe para, né, enfim, combater um problema social, ambiental específico com uma solução que as pessoas estão dispostas a comprar, um serviço, enfim, um produto. Então, eu acho que o primeiro grande desafio é você entender se o teu negócio é relevante para o mundo, né? E acho que isso foi uma coisa que a gente sempre
foi buscando entender e foi aprimorando tal, para falar, não, faz sentido a gente existir, a gente precisa existir por causa disso, né? Eu acho que, enfim, outros desafios dentro desse contexto, né, é você conseguir deixar esse negócio rentável, sustentável e ter inteligência de entender que é um negócio, né? Você não é uma organização social, você não é, enfim, um bicho diferente de qualquer outro negócio. Você precisa ter responsabilidade em gestão, você precisa ter equipe talentosa, você precisa ter investimento, você precisa ter recursos. Enfim, então, você sendo um negócio de impacto social, você precisa ter muita responsabilidade com gestão, né, para entender que você está querendo criar sustentabilidade, você quer se deixar de pé. Até porque se você prospera no começo e depois você, por algum motivo, não consegue sustentar, você também vai gerar um problema porque você está apoiando uma causa que depois você vai parar de apoiar também, né? Então, sem dúvida nenhuma, ter essa visão de longo prazo, você conseguir se enxergar como um negócio e trabalhar como um negócio é muito importante. E quando a gente olha para o mercado, né, para mim, pessoalmente, um desafio foi sempre como que eu vendo essa minha solução para os grandes. No meu caso, os grandes varejos. Parcerias. Exatamente, porque assim, é necessário você apostar e construir rede, é necessário você saber comunicar e vender seu produto, seu serviço, você está cercado das pessoas certas, enfim, esse é um grande desafio. Eu falo, até antes da pandemia, pra gente ainda existia dificuldade de falar, nosso modelo assim assado funciona. Tinha varejo que não acreditava. E, pô, eu tava falando de modelo que já tinha 10, 12 anos e que já tinha mais de, sei lá, 40 milhões de reais doados, sabe? Então, E mesmo assim ainda tinha desconfiança, difícil. né? Pós-pandemia, obviamente, isso mudou, mas sempre Mudou muito? Mudou Tu muito, acha? muito, absurdamente. Porque o varejo começou a olhar e falar, bom, preciso fazer minha parte, né? E a gente acaba sendo uma solução muito positiva porque ele não investe em nada, né? E porque ele tem muitos ganhos colaterais com isso. Então mudou muito, assim. A gente passou a ser procurado por redes de varejo, que nunca acontecia. Mas provar esse valor, se colocar nesse lugar e mostrar, né, a força da parceria é sempre um desafio, assim. Porque eu também acho que negócios de impacto social escalam quando se conectam com grandes negócios. Sim. Isso é um fato, assim, porque é muito comum você ver isso, né? Bons negócios de impacto social, eles têm ótimas soluções que são exatamente o que os grandes negócios precisam, né? Seja mercado financeiro, seja varejo, seja indústria, o que for. Então, são muitos exemplos de negócio de impacto que prosperam na hora que eles se conectam, né, com grande escala. Só que é um desafio, porque você tem todo o processo, é um mercado que está crescendo, é um mercado que tem, né, tá cada vez mais ali acirrado, pulverizado, enfim. Então, eu acho que esse é um grande desafio também. Eu acho que tem muito uma questão também quase que educacional aqui no Brasil. Tu comentou que ainda que tem muitas barreiras que talvez em outros lugares não sejam tantas, Sim. né? E o quanto tu enxerga também que tu tem também esse viés educacional para conseguir, porque tu falou que teve essa virada na tua vida, né? Que tu começou a te expor mais Sim. também para conseguir ampliar a possibilidade de parceria, de crescimento e tudo mais. O quanto tu enxerga que isso é importante e o quanto tu continua investindo nisso? Não, isso para mim foi um dos grandes efeitos colaterais, assim, dos últimos anos, né? O quanto as pessoas começaram a me procurar para mentoria, para falar sobre o negócio, para entender como que faz, para eu poder orientar isso ou aquilo, enfim, eu quero criar uma iniciativa, isso em todos os campos, tá? Não só de negócio de impacto social, filantropia, por exemplo. Famílias que querem começar suas jornadas filantrópicas e me procuram para saber como é que foi a minha experiência, porque uma das coisas que eu criei também, não mencionei, foi o Instituto Familiar, né? Sim. Em 2019. Então, eu acho que isso acabou sendo um processo natural para mim e que eu vejo, assim, de uma forma muito prioritária, né? Porque tem gente que olha e fala, isso não é a minha onda, assim, eu vou focar nas minhas iniciativas e tal. Mas eu acho que quando a gente faz isso, a gente estimula outras pessoas a fazerem o mesmo. Sim. Né? E eu tenho uma história que, não sei se é incomum, assim, mas que é diferente, assim, do ponto de vista do que eu poderia ser e fazer versus o que eu fiz, que as pessoas se interessam de alguma forma, né? Tanto que estamos aqui, né? Exato. E eu acho legal que as pessoas se interessem e eu gosto de falar sobre isso porque é isso. Eu acho que isso de alguma forma pode inspirar outras pessoas a fazerem diferente. E tu né? tá educando as pessoas também, né? E acho que eu me sinto num lugar hoje com, né, acho que por toda a experiência desses 15, 16 anos trabalhando com filantropia, me sinto num lugar também, assim, de poder fazer isso com segurança, sabe? Com de propriedade poder... também, né? Não me sinto, assim, um jovem inexperiente. Passou pela tua jornada de síndrome do impostor, Total. mas é mesmo? Passei dos 40 anos, entendeu? Passei dos 40. Eu falei, bom, depois dos 40 a gente pode fazer isso. Imagina, tá mais do que o gabaritado pra falar e Ganhei um prêmio, olha! É isso. Mas é uma responsabilidade. Eu falo assim, é mais uma responsabilidade, né? Porque essa coisa de ganhar prêmio, ser reconhecido e tal, traz muito isso. Né? Na hora que você tá nesse lugar, as pessoas te procuram falando, não, que legal sua história, como é que você fez?
Me Queria fala aí, também. me mostra o caminho. Isso. Né? E Tu acaba virando uma referência, né? eu encarei isso de uma forma tranquila, entendeu? Tipo, tá tudo certo. Eu não tenho nenhuma ego trip, eu não tenho nenhuma coisa de eu quero ser isso, quero ser aquilo. Eu faço isso por prazer, assim. Eu acho que ser visto em determinados momentos como referência de negócio de impacto, de filantropia, pra mim, putz, é uma honra. E eu acho legal falar sobre isso porque eu gostaria muito, eu acredito nesse jeito de fazer negócio, sabe? Eu realmente acredito. Então, se tiver mais gente pra fazer, melhor pra todo mundo. Sim. E se eu puder ajudar nisso, beleza. Desafio é sempre tempo para poder fazer. Eu sou muito cuidadoso com isso para poder, né, escolher a melhor forma de fazer isso, porque eu adoraria, enfim, só fazer isso, mas eu tenho que cuidar das minhas iniciativas, da minha vida pessoal, de uma série de coisas, entendeu? A vida Então, segue, né? é um desafio sempre, mas eu acho que essa é uma responsabilidade muito importante que eu ganho também. Sim, legal. E aí, bom, dado todas essas referências, todos esses estudos e tudo mais, tu tem um selinho ali também, que é outro, que chama Empresa do Sistema B. Sim. Então, acho que é Onde eu legal. sou conselheiro, não sei se você Exato, sabe. sim. Então, eu queria primeiro que tu explicasse o que é Sistema B, porque quando a gente está falando de negócio de impacto, a gente sabe que esse é um selo Sim, super importante. relevante. Explicasse o que é o Sistema B, como é que funciona, enfim, dar essa contextualizada para o pessoal. Legal. Bom, o Sistema B é uma organização internacional, né, chama B-Lab, que tem o seu capítulo Brasil, Sistema B, que eu gosto de falar, é um movimento, né? Um movimento que... O Sistema B, na verdade, ele promove uma certificação, né? Então a empresa passa ali por um assessment com dezenas de perguntas, e aí ao final dessas perguntas, essas perguntas são ligadas à comunidade, à gestão, enfim, é uma série de questões, né, que vão analisar quase que de uma forma 360 o negócio e seus impactos no mundo, né? E a partir disso você ganha uma pontuação. Tá. Se você atingir uma pontuação mínima, que se não me engano é 80 pontos, você se certifica como empresa B. Que Só que é um legal. assessment super cuidadoso, ele é quase uma auditoria, assim, ele é muito criterioso, né? E você, quando se torna uma empresa B, é um selo que naturalmente, né, como você foi visto dentro desses critérios e foi certificado, você está dentro de uma comunidade de movimento das empresas B, que são empresas que, enfim, tendo o selo, são obviamente catalogadas, né, consideradas empresas socialmente responsáveis, né? Então, o Sistema B surge, né, como certificação para justamente promover, né, esse universo desse movimento por um capitalismo que a gente chama de capitalismo de stakeholders e não mais aquele capitalismo dos acionistas, né, para só gerar valor para acionista. É um capitalismo que olha a geração de valor para o mundo. Todo mundo tem que ganhar, não é só acionista, né? E a certificação vem muito para puxar essa agenda, esse movimento de uma forma quase que mais técnica mesmo, né? Profissional. Então, mais profissional, exatamente. O que é legal é que a cada 3 anos você se recertifica. Então, por exemplo, a MOL é a empresa B desde 2017 ou 2018, se não me engano. Então a gente passou por uma recertificação para ter o selo de novo. Que é muito legal também, é uma comunidade global. No Brasil, não lembro o número de... Péssimo E tu conselheiro, é conselheiro, né? né? Eu sou conselheiro há Péssimo 2 conselheiro. anos. Péssimo conselheiro porque eu não lembro o número de empresas B no Brasil. Mas assim, é um movimento global, né? E é muito legal porque isso forma uma comunidade, então tem muita troca dentro do movimento B, né? De práticas, enfim, de uma série de discussões. E é um movimento que vem crescendo no mundo, né? Vem ganhando relevância. Eles têm uma premiação paralela que chama Best for the World. O que eles fazem? Em cada uma das 6 categorias do assessment, né? People, Community, enfim, tem outras lá, eles recortam as 5% empresas mais bem pontuadas e dão esse selo, Best for the World. Que legal. Que é global, né? A MOL Aham. foi pelo 3º ano Best for the World na categoria comunidade. São 3 anos seguidos. Então é muito legal, porque você tem a certificação da certificação, na verdade. Né? Então É o selo do selo. É o selo do selo. Então um movimento muito legal, que eu acho que está ganhando muita atração no Brasil e enfim, no mundo, para você ter algo mais formalizado nesse olhar de falar, não, eu trabalho dentro desse novo capitalismo, eu tenho responsabilidade, eu tenho gestão e tudo mais. E entendeu? tu acha que esse selo do Sistema B, ele vem com esse intuito de tu profissionalizar essas empresas de negócio de impacto no Brasil? Sem dúvida. Qual que é a importância que tu acha no recorte Brasil, especialmente? Eu acho super importante, porque hoje, se você for olhar a comunidade de empresas B no Brasil, a grande maioria é de negócios de impacto social menores. Né? São poucas as grandes empresas, ou médias empresas. Olha, A maioria são empresas menores, que são empresas de impacto social. regionalizadas também? Mais Não. eixo Rio-São Paulo. Inclusive, esse é um dos desafios do Sistema B de, enfim, chegar em Brasil Tem todo. isso, Né?
por exemplo, tu como parte do conselho, tu tem essa responsabilidade de analisar como que expande? Isso é uma das grandes pautas do Sistema B. Tu pode contar um pouco pra gente? Porque na verdade é o seguinte, não adianta a gente manter essa discussão só no eixo Rio-São Paulo. Então, Se a e gente só olhar nos o Brasil, segmentos que já tem, né? exatamente, se a gente olhar o Brasil, que tem de inovação, de criatividade, de novos modelos surgindo em outros estados, nas periferias, enfim, a gente fala de recorte regional, a gente fala de recorte social também, a gente fala de recorte racial, né? Tudo isso está dentro da pauta do Sistema B, porque tem que ser uma certificação muito democrática para você conseguir realmente criar esses negócios afasta, né? em todos os lugares. Senão vira um clube. Senão vira um clube, né? Então, tem super essa pauta dentro do Brasil e acho que hoje existem muitas discussões, muitas conversas dentro do Sistema B para você realmente, né, girar esse negócio para que ele seja Brasil todo, atinja todos esses recortes, né, e realmente sirva como uma orientação, né, um norte muito especial. Agora, o que é muito legal, você vê muitos negócios de impacto já nascendo como empresa B. Assim, o cara nasce já querendo ser B, assim, tipo, ele já sabe, entendeu? Porque o assessment, ele é muito legal, então assim, na hora que eu tô nascendo, ele é aberto, tá no site, isso é muito legal. Que legal. Qualquer empresa pode baixar o assessment lá e falar, bom, deixa eu me orientar, não sou empresa B, mas eu me oriento. Quero ser empresa B também. Isso, por exemplo, tem uma pergunta lá que eu adoro, que é assim, qual que é a diferença salarial entre o maior salário, qual a diferença entre o maior salário e o menor salário da sua organização? Cara, essa é uma relação que aí você tem assim, tipo, se é até tanto, se é até 30 vezes, agora tem empresas que é 4 mil vezes, entendeu? Imagina. Então, esse é um critério. Então, tem muitos outros critérios. E o assessment é aberto, qualquer empresa pode baixar e se orientar por ali. E aí, quando você vai virar empresa B, tirar a certificação, você já está muito mais preparado, entendeu? Claro. Muito interessante. Então, é um norte, é uma bússola para os negócios de impacto social, sem dúvida nenhuma. E tem outras formas, né, de você também ter cuidado na condução do negócio para que ele se torne um negócio de impacto social. E aí, aproveitando até esse gancho, né, de checklist, como é que eu faço a empresa ficar... Eu acho que dentro desse tema também tem um grande mito, que é como é que é possível viver de um negócio de impacto. É verdade. Esse é um clássico, né? Do tipo assim, como é que você consegue ganhar seu dinheiro? Você paga seu boleto, sabe assim? Aí eu queria um pouco que tu contasse, não sei se de repente até orientações, dicas. Como que um negócio, quebre um mito, por favor, de como que um negócio social ou de impacto, ele para de pé. Tipo, é possível? A premissa básica é o seguinte, um negócio de impacto social é um negócio. É um negócio, vamos começar por aí. Ele chamava iniciativa de impacto social, organização de impacto. Ele é um negócio. E, como eu falei lá atrás, ele tem que ser visto como negócio e gerido como um negócio. Né? Um negócio, para prosperar, ele precisa gerar o quê? Precisa gerar lucro. Dá para gerar lucro responsável. Não tem problema nenhum você gerar lucro responsável e gerar impacto positivo. Tem um cara, o Dan Pallotta, não sei se vocês conhecem ele, é um cara que fez um TED muito famoso, viralizou, ele é um dos grandes ativistas americanos no campo da filantropia. E ele fala isso, ele fala, pô, o sujeito que vai lá, cria um game violento, você fica só matando gente e tal, e ganha milhões de dólares, ele é capa da Time nos Estados Unidos, ele é um puta empreendedor. Agora, o sujeito que vai lá, de repente descobre a cura da malária e ganha milhões de reais com isso, ele é visto como um parasita na sociedade. E tá errado, não pode ser assim. Né? É muito interessante esse TED, quem quiser ver, é muito legal, porque faz sempre os paralelos entre o setor privado e o terceiro setor, enfim, é só uma referência. Mas voltando ao tema aqui, né? Quando a gente pensa em negócio de impacto social, é um negócio que não tem que ter vergonha de falar, cara, eu sou muito lucrativo, eu gero valor para todo mundo, eu estou dentro dessa lógica de sistema B, de capital stakeholder, ou seja, eu sou um negócio produtivo e gera impacto positivo. É um pouco a lógica da MOL. A gente é um negócio super lucrativo, a gente vem crescendo há 15 anos, ano passado a gente teve o melhor ano do ponto de vista de resultado da nossa história e a gente teve o melhor ano do ponto de vista de doação da nossa história. A gente tem sempre um cuidado na relação entre doação e lucro. E tu acha que é isso um pouco do que falta ensinar ou comunicar? Talvez tenha a ver com educação. Eu ia perguntar isso. Cara, porque as pessoas... Eu acho que tem, assim, eu acho que você tem que ter um equilíbrio muito grande entre razão e emoção para você gerir um negócio de impacto social, né? Eu sou razão da MOL. A Roberta, minha sócia, talvez seja mais a emoção da MOL. E esse equilíbrio funciona muito bem, apesar dela ser super racional também. Porque você tem que saber equilibrar esses pratinhos para falar, cara, muito legal o sonho de endereçar o problema, muito importante eu gerar o impacto assim assado, mas muito importante eu gerar lucro suficiente para remunerar todo mundo que está aqui, para pagar bons salários, para investir em tecnologia nisso, naquilo, e ser um negócio de verdade que me permita rodar esse negócio. Então, porque se o negócio não é sustentável, de qualquer forma, tu não está contribuindo. Eu já cansei de conversar com empreendedores sociais que vêm com boas ideias,
e começam a gerar impacto e aí não tem dinheiro para sustentar a ideia, não tem sócio, não tem isso, não tem aquilo, não tem gestão, tem profissionais ruins, não tem tecnologia e aí os negócios morrem. Por quê? Porque estão pensando só de um lado, a balança está desequilibrada. Então, o segredo é você equilibrar constantemente a balança e se equipar com estrutura, com equipe, para se gerir como negócio. A MOL hoje tem 8 sócios. Todos os sócios vivem integralmente da MOL. Todos os sócios têm salários da MOL. Ninguém está fazendo favor, ninguém está fazendo trabalho voluntário. Não é voluntário. E isso existe, isso é importante, só que isso está em outro lugar, certo? No negócio de impacto social, você tem que ser encarado como um negócio que remunera todo mundo de forma justa, remunera todo mundo de forma feliz, porque as pessoas têm que se sentir inteiras ali dentro. Claro. E permite que você gere impacto, né, representativo, enfim, importante para a sociedade. E tu acha que tem algum lugar, ou enfim, como é que tu aprendeu isso? Porque essa... raça. Eu venho de família empresária, né? Na Isso ajudou vida. muito. Então, esse eu acho que conhecimento isso tu já tinha, tradicional tu já teve. Sim. Mas é isso, né? Isso não é compartilhado. Tanto que é um mito, né? Nossa, empreendedores sociais não vivem disso. Então. Tem um lance que a gente fala muito assim, né? Que é você romantizar o empreendedor. Fala, nossa, o empreendedor é aquele cara que ralou, só tomou, só errou, quase faliu, teve 10 negócios. Não precisa ser assim. Sabe? Hoje em dia você tem muito mais acesso à educação, você tem muito mais acesso a conteúdo, você tem muito mais acesso a formas diferentes de você conhecer outras referências. Assim, então eu acho que tem muita questão da educação mesmo, de você se equipar de conhecimento para fazer e entender que assim, não precisa romantizar a figura do empreendedor. Cara, empreender é difícil pra caramba no Brasil. Eu sei que a gente é uma exceção dentro do campo. A gente, quando nasceu, nem existia o termo negócio de impacto social. A gente nem sabia que a gente era um negócio de impacto social, na verdade. Mas assim, a gente não precisa romantizar tanto o empreender. O empreender, mesmo sendo muito duro, ele pode ser feito de uma maneira mais coordenada, mais inteligente, sabe? Mais planejada. Eu acho que as chances de você prosperar são maiores. E, de novo, depende de conhecimento, depende de educação e, no caso do negócio de impacto social, depende de você ter algo relevante. Precisa ser uma solução relevante para o mundo. Senão você não vai prosperar. Senão você vai criar, vai botar energia, esforço, dinheiro em algo que as pessoas não estão interessadas em comprar porque não endereçam o problema diretamente, entendeu? Entendi. Muito bom. E aí, assim, tu estudou um pouco fora, né? Eu fiz um curso de... Na verdade, assim, eu sou formado em administração de empresas. Eu fiz uma especialização em empreendedorismo social na Universidade de Stanford. Isso. E eu fiz um curso online também em Harvard, que eu ganhei do Fórum Econômico Mundial, mas que agora eu tô indo de novo para fazer agora presencial o mesmo curso. Eu vou daqui a 10 dias. O que eu ia te perguntar era assim, tu tem essas referências de fora, né? E aí a pergunta é a seguinte, tem algum conhecimento que tu teve lá fora que mudou o jogo na tua administração, na empresa, ou nesse meio de impacto social? Eu tive em Davos esse ano, né? E acho que uma das coisas mais legais foi ter contato com empreendedores sociais de países, assim, completamente fora da nossa realidade aqui, assim, Palestina, Índia, El Salvador, Uruguai, enfim, cada um com iniciativas muito diferentes, né? E acho que o mais legal quando você tem acesso, né, a essa rede internacional é você entender um pouco a história de como essas pessoas empreendem, né? O contexto e como elas trabalham. Assim, o que me chama sempre muita atenção é como essa turma trabalha em colaboração. Assim, eu acho que isso é uma evolução muito importante, assim, algo que a gente tem que cada vez mais buscar aqui no Brasil, assim, né? Como eles têm o hábito, né, de, como empreendedores sociais, se conectarem não só com as grandes empresas, mas também com os governos, entre as próprias iniciativas, né? Como eles conseguem construir essa colaboração de uma forma mais coordenada. Olha. Né? Aqui a gente tem um mercado muito promissor, tem muita coisa legal, mas que ainda é muito pulverizado. Isso né? tem a ver com o que tu falou de visão de geração de valor para acionista versus geração de valor para stakeholder? Talvez, assim, mas eu acho que tem mais a ver com o hábito nosso de trabalhar compartimentado, assim, sabe? Tu acha que isso é brasileiro? Eu acho. Acho que Curioso, né? quando você olha terceiro setor privado, enfim, cada um tá olhando sua agenda, assim, e acho que aqui às vezes falta uma agenda comum. Fala assim, beleza, agenda de combate à fome, vamos juntar todo mundo que tá fazendo, vamos ver tudo que tem de iniciativa, vamos ver todo o terceiro setor, vamos ver tudo que tem no governo, vamos criar uma agenda única e vamos trabalhar todo mundo junto. Eu tenho visto, isso é muito comum fora do Brasil, né? Olha. Não sei se é muito comum, não sei se é essa palavra, mas isso, a gente vê isso acontecendo fora do Brasil. Entendi. E aqui é mais incomum, é mais difícil de você ver, apesar disso estar mudando. Então, me chama a atenção quando eu olho, né, o ecossistema de empreendedorismo social fora do Brasil, especialmente via a Fundação Schwab, né, que é a organização que eu faço parte, como eles têm essa mentalidade desde o início de trabalhar em escala, de trabalhar
coordenado, de envolver poder público, setor privado, indivíduo, terceiro setor. Isso é muito legal. Então isso é uma ótima inspiração para a gente trabalhar aqui também esse lugar do negócio de impacto, né? E o que tu viu que é muito particular do brasileiro, assim, que nenhum outro lugar do mundo A paixão, assim. tem. O barulho que os brasileiros A fazem. gente é barulhento mesmo. Não, mas acho que, né, a gente vive num contexto... A gente é o país mais desigual do mundo, né? Assim, a gente só perde para os países árabes que tem concentração de riqueza absurda. E aí, sei lá, acho que não conta. A gente é o país mais desigual do mundo, né? E acho que isso gera, obviamente, um contexto muito diferente pra gente. A gente tem um senso de urgência muito maior, né? A gente, quando você olha empreendedor brasileiro e compara com o resto do mundo, a gente é muito mais agilizado, a gente é muito mais, assim, ágil, a gente é muito mais, não sei, mais acelerado. O jeitinho brasileiro, tu não a acha gente é mais acelerado, eu acho, Desenrolado, sabe? A gente desenrola. desenrola. Você vê num evento, por exemplo, você vai num evento internacional, os brasileiros estão sempre articulando, estão sempre conversando, estão sempre trazendo gente. Os gringos são mais compartimentados, né? Eles são mais tímidos. Então, assim, eu acho que a gente tem uma cultura que doido essa do isso, acelerado. Né? Que propicia, mas não acontece. Olha só que curioso. Tu acabou de falar que quando a gente fala de iniciativa lá fora, as pessoas juntam mais agenda, né? Sim. Faz todo mundo junto. Mas daí quando se fala de iniciativas próprias, assim, né, de comportamento, lá fora eles são mais setorizados. Eles são mais formais, assim, sabe? Eles fazem isso com muito mais agenda, com muito mais coordenação. A gente vai indo, a gente vai no fluxo, entendeu? Mas é um fato, assim, o brasileiro tem uma tendência a romantizar o empreendedor, romantizar o líder da ONG, né? A gente tem essa coisa do empreendedor herói, né? E que acaba, enfim, gerando uma série de efeitos colaterais, né? Positivos e negativos, assim, acho que nós somos, né, apaixonados pelo empreendedorismo, a gente transmite isso quando a gente fala, a gente, enfim, acho que tem muitos efeitos que vêm junto disso que são muito perceptíveis quando você olha para uma rede mais internacional. Então, acho que tem muita coisa boa que pode ser aproveitada aqui para a gente ganhar agilidade para conectar essa turma, entendeu? Entendi. E aí... Eu quero fazer uma pergunta que tá aqui. Para não perder o gancho. O que tu acabou aprendendo na prática ao longo desses anos que se tu tivesse se dado conta antes teria sido muito melhor? Cara, o que me veio na cabeça quando você fez a pergunta é como é importante a gente aprender sobre gestão de pessoas. Assim. Eu acho que o grande desafio para empreender, Tu não é o primeiro que fala isso gestão aqui. de pessoas, cara. Eu acho que saber ler as pessoas, saber administrar, né, o que significa você crescer e lidar, né, com o sonho, com a vida, com a carreira das pessoas, talvez tenha sido uma das partes mais difíceis para mim de empreender. Se eu soubesse disso antes, talvez eu teria estudado mais sobre isso, teria aprendido mais sobre isso, teria tomado algumas atitudes diferentes, enfim. Então, quando você me perguntou isso, o primeiro tema que veio na minha cabeça foi pessoas, assim. E tu lembra de alguma coisa, alguma história que tu acha que por tu não ter aprendido... Poderia ter feito diferente, ou teria obtido um resultado diferente? Sim. Ou alguma situação não teria acontecido se você soubesse? Não, eu acho que sim. Na verdade, assim, eu tive histórias na minha vida profissional, ligadas a mal ou não, porque eu me envolvo em muita iniciativa, né? De eventualmente, em determinados momentos da minha vida, estar perto de algumas pessoas, onde eu percebi que o que eu estava fazendo era empreendendo com um sonho, e o que eu via do outro lado não era a mesma coisa. Era talvez eu estou empreendendo por dinheiro, eu estou empreendendo por comodidade, eu estou empreendendo por oportunidade, e isso criava um descompasso muito grande, né? Então talvez um grande aprendizado nisso, né? Quando eu olho para trás e vejo onde eu errei, e eu errei em algumas iniciativas, é você realmente ter a certeza de que você e quem está do seu lado em determinada iniciativa estão se conectando pelo mesmo propósito. Assim. Isso é uma coisa, por exemplo, quando eu olho para a MOL e vejo, né, o caminho que eu trilhei com a Roberta, por exemplo, minha sócia. Mais de 20 anos. É isso, cara, mais de 20 anos juntos, porque a gente divide os mesmos valores, a gente está olhando para o mesmo lugar, sempre esteve. Ela é movida ao mesmo propósito que eu, o resto é consequência. Ganhar dinheiro é consequência, crescer patrimônio é consequência, isso, aquilo. Mas a gente está movido pelo mesmo lugar. E talvez em outros momentos da minha vida, meus maiores erros dentro do empreendedorismo foram quando eu me associei a pessoas que não tinham esse mesmo movimento que eu, entendeu? Eles estavam olhando para um outro lugar, para um outro... E no final se tornavam pessoas estranhas, porque trabalhavam dentro de um outro universo cultural, né? Enfim, trabalhavam suas equipes de uma maneira que não era a maneira como eu faria, né? Se vendiam de uma maneira que eu não gostava, enfim. Então, eu acho que talvez o grande aprendizado nesse lugar foi esse, assim, de sempre seguir meu instinto, assim, de falar, cara, tô me conectando com a pessoa certa, entendeu?
instinto. Eu sou muito intuitivo, muito. O empreendedor tem que ter um instinto Cara, bem aguçado, né? Super. Ele tem que seguir. Assim, eu nunca deixei de seguir meu instinto, nunca deixei de ser intuitivo e de seguir minha intuição, sabe? Nunca. Às vezes que eu, assim, fraquejei nisso, eu demorei pra seguir minha intuição. Às vezes que eu fraquejei, eu tive problema. Se tivesse Que ouvido... coisa. É, muito louco. Eu quero aproveitar isso e puxar um outro assunto, que é o quanto paternidade te ajuda a seguir os teus instintos. Porque eu sinto vendo a Bru é mãe também, né? Que ela tem isso muito forte, assim, às vezes alguma coisa e ela escuta muito rápido. O quanto que isso também pra ti funciona? A questão da paternidade mexe muito também, né, na maneira como eu estruturo minha vida empreendedora e, assim, eu sempre digo que eles acabam funcionando como prioridade total na minha vida, né? A minha agenda, ela mescla, né, o que é compromisso profissional, o que é compromisso pessoal. Não tem dois Rodrigos, tem um só, né? E acho que pra mim tão importante quanto ter uma reunião bacana é buscar meu filho na escola, é participar, enfim. Algum tempo atrás, por exemplo, eu sou super viciado em futebol, né? Eu amo futebol, enfim, desde pequeno, jogo, assisto, gosto, enfim. E o meu filho, com 6 anos, começou a se interessar loucamente por futebol e ele começou a querer treinar. E você imagina pra mim o orgulho que era ter meu filho mais velho querendo jogar futebol, palmeirense e tal, maravilhoso. E o treino era de segunda e quarta às 3 horas da tarde, que normalmente é um horário que você fala, horrível. Cara, é o auge ali do... Cara, eu me organizei um semestre inteiro pra estar toda segunda e quarta às 3 horas com ele no futebol. Sim. E mudou a vida dele, porque ele tinha uma insegurança quando ele foi começar a jogar futebol com 6 anos, era 6 anos e meio, na verdade, porque já tinha outras crianças que sabiam jogar bem. E ele ainda estava começando. O fato de eu estar lá e dele confiar, porque era o oposto, ele vai me ver jogar no clube, ele sabe, né, da minha relação com o negócio. Foi muito importante para ele eu estar lá por 6 meses, para acompanhar esse processo e ele soltar e se desenvolver, entendeu? Então, esse é um exemplo de como é importante equilibrar. E eu tenho isso como premissa, assim, para mim é negociável, a minha agenda, ela tem horário, eu não trabalho de fim de semana, eu sou muito cuidadoso com a questão de viagem, trabalho, com trabalhar de noite, com isso, com aquilo, com eventos, isso aqui, porque para mim é uma balança mesmo, entendeu? E, sem dúvida nenhuma, assim, na hora que você tem essas criaturas em casa e começa a ver a responsabilidade que você tem com elas, né, e a coisa da construção da família, isso muda completamente o teu jeito de pensar. A paternidade me tornou uma pessoa, assim, muito mais equilibrada, muito mais cuidadosa com isso, fora o que é a missão do meu trabalho, que é justamente construir um mundo melhor para essa geração deles que está vindo, né? Sim. Então, tem uma questão de exemplo também no meu caso, que é muito legal, muito importante, que assim, eu busco trocar muito com eles, especialmente com o mais velho, que já entende um pouco mais, para poder ajudar a formar também na cabecinha deles o que é ter o privilégio, ter a responsabilidade, o que é o papel do trabalho, enfim, tem muita conversa que vem junto disso, né? Muito legal. E é legal também porque a paternidade e a maternidade tem muito esse negócio, bom, desde o dia 1, né, que eu soube, todo mundo é unânime, assim, fala, aproveita, passa rápido. Aproveita, passa rápido. Não é isso. E aí o que eu uso isso também como premissa na minha vida desde então, porque de fato passa rápido. Meu filho tá com 8 anos já, aí tu fala assim, imagina. Meu Deus, em que momento? É muito rápido. E eu tenho, assim, é uma coisa que eu me lembro todos os dias de estar presente. Porque vai passar rápido. Então, se eu não estiver, além de tudo, eu vou perder. Né? Isso. Então, se eu não estiver presente, eu ainda vou deixar esse buraco gigantesco. E não é nenhuma questão só de, nossa, eu preciso... Não é. É assim, é uma falta que também vai me fazer, né? Então, e eu não vou conseguir recuperar, porque não tem como voltar atrás. Toda essa história Não a gente inventaram vê tanta história, né? De pessoas fake, que perdem isso e depois se arrependem amargamente, assim. Sim. Desde que meu primeiro filho nasceu, eu pensei, falei e assumi pra mim mesmo. Eu não vou ser uma dessas pessoas, não vou. Assim, se eu tiver que pisar no freio, se eu tiver que abrir mão de alguma coisa, eu vou abrir mão, entendeu? Porque eu acho que sempre foi negociável. No final do dia, o filho, eu vejo muito isso, né? Ele vem pra te colocar essas coisas no lugar. Então daí que tu vai conhecer. É a melhor parte da sua vida, você vai perder ela, entendeu? Exato, eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho, juro, amo. Só que a melhor parte da minha vida, sem dúvida nenhuma, é a minha família, entendeu? E assim, eu preciso aproveitar isso. Então, só que dá pra balancear as duas coisas. Dá, entendeu? Então não tem que escolher um ou outro. Tem momentos difíceis, lógico que tem. Né? Tem pessoas que não têm essa escolha? Tem. Eu sou muito privilegiado de ter essa escolha. Mas se eu tenho escolha, dá pra equilibrar. Sim. E aí, aproveitando esse gancho, então, pra gente até ir já assim, caminhando para o final. Não! Dizer assim, tá, então pro futuro, como é que tu se prepara, se é que tu se prepara psicologicamente pra esse momento de
como é que tu acha que eles vão lidar, né, dessa parte de futuro? Tanto da MOL, porque eu acho que até porque tu veio desse berço, Sim. eu imagino que tenha criado também, e é natural, né, de toda a família, etc., de se criar uma expectativa na criança. Sim. Então olha só, eu tenho toda essa geração, então por favor, você que está chegando agora, você também vai ser inserido aqui. Então eu imagino que tu já foi ali uma quebra de ruptura. Totalmente. Mas como é que tu lida, como é que tu se prepara psicologicamente para os teus filhos? Assim, o fato de eu ser uma quebra de ruptura, como você falou, já me dá outra cabeça. Porque eu quero, acima de tudo, que eles sejam felizes com as escolhas deles. Né? Que foi algo que, em algum momento, não era tão claro pra mim. Eu tenho uma ótima relação com meu pai. Excelente, assim. Melhor do que nunca. E a gente brinca com isso hoje, né? Ele fala, pô, eu queria decidir por você. Eu queria que você fosse isso ou aquilo. Ele sabe que não ia dar certo, entendeu? Sim. E ele vê o que eu me tornei e ele fala, pô, que bom que você fez as coisas que você queria, que bom que você desafiou. Que bom. Talvez a grande diferença dos meus filhos é que eles não precisam me desafiar. A coisa pode ser muito mais equilibrada, a conversa pode ser muito mais aberta, até porque o mundo mudou hoje em dia e Imagina, eles até vão eles ter pensam, muito mais né? liberdade para escolher o que eles querem ser, entendeu? Então, eu tenho hoje uma tranquilidade muito grande nesse tema, assim, de realmente dar repertório para que eles possam fazer as melhores escolhas e não decidir o que eles vão ser, né? Eu também sou muito tranquilo porque eu tô num lugar que naturalmente dá um exemplo para eles. O meu trabalho é um exemplo positivo para eles. Eu não trabalho numa indústria duvidosa, ou eu não trabalho só para ganhar dinheiro, enfim. Então, eu acho que do ponto de vista de escolha profissional, de onde eles vão parar, se algum deles vai parar na mão, não vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai trabalhar terceiro setor... Cara, eu sou extremamente tranquilo. A minha preocupação maior, sempre e desde cedo, é como é que eu explico para eles esse privilégio deles. Como é que eles entendem que ter casa na praia, que morar num condomínio, ou que Fazer estudar na escola de melhor, né, futebol. no colégio da elite, ou não sei o quê, que isso, assim, beleza, isso faz parte do que é a nossa vida, mas isso não é o normal para todo mundo. Isso, na verdade, é uma fatia muito privilegiada da população. Sim. E eles têm que ter a noção. Eu falo, a gente não precisa tirar o direito de usufruir de algo que a gente conquistou com muita honestidade. Claro. Mas a gente tem que dar ciência do que eles estão usufruindo e tem que abrir a cabeça dessas crianças que vão se tornar adolescentes, adultos, para que eles entendam o que eles estão usufruindo. E saibam olhar em volta. Porque o grande problema é quando você não sabe olhar em volta. Né? Você acha que a tua vida é aquilo, você vive numa bolha, num condomínio, num carro blindado e fala, minha vida é isso. E essa E que é a se verdade. dane o que tá fora, entendeu? Então, a minha preocupação muito maior é essa, de estar neste lugar da criação do repertório para que eles possam tomar as decisões, mas especialmente tenham a noção do privilégio que eles têm. Bom, então, Vamos pra fechar? gente fechar, vamos fazer o quadro final. Vamos. E aí o quadro que nunca te contaram. Várias coisas. Medo. E aí o que nunca te contaram, então, sobre ser pai e empreender. Como seria difícil administrar a balança do tempo. Ninguém nunca me contou isso. Nem o teu pai. Nem meu pai. Porque eu acho que ele, em determinados momentos, não soube equilibrar também. Enfim, foi aprendendo também. Acho que esse é um desafio tremendo para todo mundo. Ser pai e empreender, assim, sempre vai faltar tempo. É sobre escolha, sabe? E o que parecia ser complicado, e aí quando aconteceu, tu viu que não era tão difícil assim? Olha, eu vou dar as mesmas respostas. Ser pai. Eu acho uma experiência tão gostosa, assim, eu sou muito participativo, eu não tenho essa de o pai ajuda, na verdade a gente cria juntos. Mas eu confesso que, assim, é muito mais divertido e pelo menos na minha vida, né, a coisa se encaixou de uma maneira muito mais natural do que eu imaginava, assim, sabe? Dentro de todos os dilemas da paternidade. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade com isso, assim, eu amo ser pai. Dá pra ver. Que bom! Vai orgulhoso. Super. Começamos a falar de paternidade, assim, o Ele olho já se começa a brilhar. Os filhos são minhas joias. Muito bom. Acho que é isso, amiga. Sim. Muito obrigada. Adorei. Foi Obrigado a ótimo. vocês. Nossa, foi ótimo mesmo. Então tá, a gente fecha, né, e convidamos pros próximos episódios. Muito obrigada. A gente podia ficar mais meninas. uma hora Super. contigo. Tranquilo. Foi uma delícia, obrigado. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. E aí, gostou do episódio de hoje? Então não esquece de curtir e também compartilhar com quem mais possa se interessar pelo assunto de hoje. Também não vai esquecer que a gente tem aqui um desconto de 15% para quem está assistindo aos episódios do Las Bru. Dá direito a 15% de desconto em qualquer MBA da Galícia Educação.
E também a gente tem o nosso MBA consultivo, que é uma oportunidade de você ter um pouco mais de contato aí com os nossos professores e te ajudar de uma maneira mais personalizada com os problemas que você deve estar enfrentando aí no seu dia a dia. Te vejo no próximo episódio.